A Rádio Semear Brasil apresenta Audiobook, a leitura de livros, livretos, folhetos e capítulos importantes de livros, tendo como alvo esclarecer, dar crescimento individual e edificar a Igreja. Leitura de hoje: Tomar Cristo como nosso alimento. Parte 2. Livreto da editora Árvore da Vida. Site www.editoraarvoredavida.com.br. Tomar Cristo como nosso alimento. No final de Apocalipse lemos: Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida. Essa bênção é para os que vão até a árvore da vida. Assim, o propósito final e máximo do homem é comer da árvore da vida, isto é, comer o Senhor. O homem o comerá por toda a eternidade. Certamente, após ser alimentada, uma pessoa trabalhará. Crianças bem alimentadas são muito ativas e podem até agir como um exército destruidor, não é verdade? Portanto, primeiro temos de nos alimentar e depois alimentar os outros. Quando estamos alimentados, a igreja é viva. Não se trata de fazer coisas exteriormente, mas de ser vivos interiormente. Quando estamos plenos por comer Cristo, ficamos cheios de energia. Hoje, não precisamos de mero encorajamento exterior, mas precisamos apenas da provisão interior. Precisamos comer de Cristo. Ele é a nossa verdadeira comida, a nossa verdadeira bebida. Em Apocalipse capítulos 2 e 3, comer é dado como promessa no sentido positivo, ao passo que o ensinamento é mencionado várias vezes no sentido negativo. Comer contrapõe-se a ensinar. O Senhor odeia ensinamentos. É verdade. Toda vez que você começa a exercitar a sua mente e começa a entrar em conhecimentos, Deus sai de cena. Deus quer ser a sua verdadeira comida. Talvez você diga que o Senhor não odeia os ensinamentos corretos. Entretanto, como você sabe qual é o ensinamento que é correto, não é? Todo ensinamento parece correto. Dinheiro falsificado parece o mesmo que o dinheiro de verdade, senão ninguém seria tapeado, não é? Todos os que ensinam doutrinas erradas fazem isso para parecerem doutrinas o quê? Certas, verdadeiras. Se você, portanto, não quer ser vítima de dinheiro falso, o melhor é não aceitar dinheiro, e sim ouro. Não ouça doutrinas, importe-se com Cristo. As doutrinas podem até ajudar-nos a compreender e a entender, mas não podem nos suprir. Até mesmo as doutrinas bíblicas, sem o Espírito Santo nelas e sem Cristo como realidade, são ensinamentos vãos. Por exemplo, com respeito à doutrina de o marido amar a mulher, você pode ter o conhecimento doutrinário, mas não a capacidade de amar a sua esposa, porque Deus quer que você ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, e isso é só no Espírito. Entretanto, se desfrutar o Cristo vivo, ao tomar a palavra com oração, ler a palavra, orando a palavra de Deus, transformando a palavra em sua oração, poderá amar a esposa sem empregar a vontade própria. As palavras das Escrituras Sagradas são espírito e são vida. Por isso, quando as lemos, devemos invocar o Senhor e tocar o Espírito de Deus para receber suprimento. Na igreja, devemos ter a prática de invocar o Senhor. Quando invocamos o nome do Senhor, o nosso espírito se abre, e quando inalamos o Espírito como ar, somos refrescados e iluminados interiormente. Na Nova Jerusalém há somente uma árvore da vida, que dá frutos para o nosso alimento. Todos ali simplesmente comerão dela todos os dias. A igreja em Éfeso degradou-se porque deixou de comer e devoltou-se às obras, ao conhecimento. O Senhor lhe disse que se arrependesse. Os líderes nas igrejas não devem ter consideração demais pela obra.
devem ser os primeiros a comer. Que todos guardemos a festa, que nos reunamos para cear. O que é, então, a restauração do Senhor? A restauração do Senhor é comer. Comer. Comer Cristo. Qual é o caminho do Senhor? O caminho do Senhor é comer. O que é ser um vencedor? Ser um vencedor é comer. Comer de Cristo. O que é ser espiritual? É comer. Comer, comer e comer. Esse é o alvo de Deus. Essa é a restauração que o Senhor tem para nós nesses dias de tamanha degradação. O órgão correto para comer. Zacarias capítulo 12, versículo 1 mostra-nos que aos olhos de Deus há 3 itens grandiosos no universo: os céus, a terra e o homem. No universo, Deus presta atenção aos céus, à terra e ao espírito do homem. Portanto, não se despreze. Você tem um espírito em você e o seu espírito está no mesmo nível que os céus e que a terra. Deus precisa dos céus e da terra e, mais ainda, precisa do seu espírito. Se virmos a importância do nosso espírito, ficaremos muito empolgados. Por que Deus considera o espírito do homem tão importante quanto os céus e a terra? É porque o espírito humano é um vaso para conter Deus. Os céus são para a terra. Sem os céus, a terra não sobrevive. As coisas que desfrutamos na terra, como o brilho do sol, a chuva, vêm dos céus, não é verdade? Além disso, a terra é para o homem. As coisas que a terra produz, como a colheita, são adequadas para satisfazer as necessidades da sobrevivência humana. Mas o que há de mais precioso no homem é o seu espírito. O espírito humano é para Deus. É usado para conter Deus. Portanto, os céus são para a terra é para o homem, e o homem é para Deus. O homem tem um espírito. Muitos, inclusive cristãos, não sabem que neles há um espírito. Temos de prestar muita atenção ao espírito humano. Para comer, você não pode usar os olhos, ouvidos, o nariz, não é? E sim a boca. Portanto, a boca é o órgão correto para se comer. Para que o homem coma, Deus criou o órgão certo. Qual é esse órgão? A boca, não é? Criou de forma maravilhosa, com lábios para sugar, dentes para mastigar, língua para empurrar a comida e saliva, que misturada aos alimentos ajuda a digestão. Tudo isso é para que o homem possa comer. O Senhor Jesus disse que Ele é o pão da vida. Por meio disso, vemos que o próprio Deus é a nossa comida. Então, que órgão usamos para comer do Senhor? O Espírito. O espírito humano é o órgão para se comer do Senhor. Deus criou o homem com o espírito para que possamos comê-lo, para que desfrutemos dele e o recebamos dentro de nós. Louvado seja o Senhor. Temos em nós o estômago para o alimento natural, para o alimento material, e o espírito para o alimento espiritual, que é o próprio Deus. Que maravilha! Bem, mas o que é o espírito? Onde o espírito se encontra? É uma coisa difícil de explicar. E até mesmo difícil conhecer o coração, não é? A gente não sabe bem onde encontra o nosso coração emocional. Quantos corações nós temos? Temos o coração biológico e temos também o coração psicológico. Não somente Deus é um mistério, mas até você e eu somos. Algumas das coisas mais preciosas são muito misteriosas. Por exemplo, a eletricidade é algo misterioso. A vida e a energia atômica também são misteriosas e até invisíveis, contudo são reais. Dentro de nós, a parte mais misteriosa é o nosso espírito. Mas o que é o espírito de fato? É difícil a mente humana entender. Só podemos conhecê-lo pela experiência. Por exemplo, muitas vezes a mente arrazoa sobre
certa questão e a vontade concorda, mas lá no fundo há algo que nos incomoda. É ou não é? É algo misterioso, algo até mesmo inexplicável, e é a história do espírito. Veja outro caso. Quando alguém é pobre, tudo o que precisa é de vestes, alimento e abrigo, e tudo o que pensa é como ganhar dinheiro. É ou não é? Pois é. Depois de se tornar rico, entretanto, e depois de todas as necessidades materiais plenamente satisfeitas, ele sente que precisa de entretenimento, diversão, música, esporte e tantas coisas mais. Ainda assim, depois de ter essas necessidades totalmente satisfeitas, ele ainda sente um vazio interior. Então um dia ele invoca: ó Senhor, Senhor Jesus. É aí que ele fica satisfeito interiormente. Essa necessidade extremamente profunda não é uma necessidade física nem psicológica, mas é uma necessidade espiritual. Somente Deus pode satisfazê-la. Essa é a evidência de que temos o Espírito em nós. Falemos agora um pouco sobre a oração. Há pelo menos 2 tipos de oração. O primeiro é orar com o intelecto ou orar com a mente. As palavras dessa oração podem ser corretas, mas, visto que o órgão é errado, não é? A mente não é o órgão adequado para que possamos orar, a oração então não é eficaz. Se pedir a um catedrático de psicologia que ore, ele pode orar e orar e orar, dando voltas na mente, falando palavras bonitas. Por fim, pode até afastar-se de Deus por meio dessa oração, sabia? Isso é porque a mente humana não consegue contatar Deus. Assim como um pedaço de madeira não consegue transmitir eletricidade. Se uma pessoa estiver disposta a invocar: ó Senhor, Senhor Jesus, então o Espírito de Deus virá e ela tocará a Deus. Portanto, o segundo tipo de oração é orar com o Espírito. Todos temos de exercitar o Espírito para fortalecê-lo. No meio cristão em geral, as pessoas são ensinadas a orar a um Deus objetivo que está longe, lá em cima, no céu, lá no trono, implorando-lhe que tenha dó delas e faça coisas por elas. Esse tipo de oração religiosa, por meio de ensinamento religioso, ocorre totalmente na esfera da mente. A verdadeira oração é você orar com o Espírito, a fim de contatar o Senhor subjetivo, esse Senhor que está dentro de você, esse Senhor que está em seu espírito. Hoje, Ele não apenas está no trono lá em cima, mas também habita o espírito do homem de modo humilde. Portanto, quando você ora a Ele, não deve apenas fazer pedidos, e sim tocar em sua pessoa, contatar a sua pessoa. Esse tipo de oração para contatá-lo não é com a mente, mas é com o Espírito, com o seu espírito humano. O Senhor disse que Ele é o pão da vida e que temos de comê-lo. Como o comemos? Não é considerando-o com a mente, mas invocando: ó Senhor, com o Espírito. Suponha que seu cônjuge, ou mesmo um irmão da igreja, o insulte, provoque você e você fique irado então. Isso vai agitar a sua mente e você pensará: isso não é razoável. Como ele pode fazer isso comigo? Então todo o seu ser será usurpado pelo seu pensamento, pela sua mente, e mesmo que você ore, você não poderá tocar o Senhor. Por isso temos de aprender a contatar Deus com o nosso espírito. O Senhor é o Espírito. Para contatá-lo, temos de usar o nosso espírito. Como o Espírito, Deus está em nosso espírito, no qual há mútua comunhão e há uma mescla, um misturar dos 2 espíritos. É um fato que temos o Espírito em nós. Você crê nisso? Eu creio. Existe o Espírito em nós. Esse Espírito é diferente da mente, também é diferente da emoção e também é diferente do coração.
A Bíblia não nos diz que andemos segundo o coração, antes diz-nos que andemos segundo o Espírito. Precisamos seguir o Espírito e andar segundo o Espírito. A Rádio Semear Brasil apresentou Tomar Cristo como Nosso Alimento, Parte 2. Audiobook, a leitura de livros, livretos, folhetos e capítulos importantes de livros, tendo como alvo esclarecer, dar crescimento individual e edificar a Igreja.